Pessoal, vou falar um pouquinho sobre soluções eletrolíticas e escala de pH e essas substâncias que a gente está estudando aí atualmente, né? Que ácidos, bases, sais, que essas substâncias têm a ver com essas situações. Vamos lá. Soluções eletrolíticas são aquelas que são capazes de conduzir eletricidade. Isso acontece quando a solução apresenta íons positivos e negativos dissolvidos. A gente já viu que quando a gente dissolve o ácido em água, se formam íons. Quando a gente dissolve uma base em água, se formam íons. Os sais são formados por íons, então quando eu coloco, lembre que os sais são formados pelos íons positivo da base e negativo do ácido. Então, quando eu coloco um sal em água, ele também vai formar íons. E existem substâncias, tipo a sacarose, que quando dissolvidas em água não vão formar íons. Então, isso aí vai fazer toda a diferença quando eu fizer o teste de condutividade. Como é que é isso? Eu vou colocar a água, dissolver uma substância e vou fechar o circuito para ver se a lâmpada acende. Essa lâmpada vai acender toda vez que eu colocar uma solução de ácido, de base, de sal. Mas se eu colocar uma solução de açúcar, qualquer tipo de açúcar, sacarose, frutose, né? Não vai acender. Por quê? Esse tipo de solução não vai gerar íons. Eu não vou ter íons nessa solução. Então, se não tem íons, a solução ela não conduz eletricidade e, consequentemente, a lâmpada não vai acender. Agora, o que é a força das bases? A força das bases tem a ver com a capacidade que a base tem de gerar o íon OH-, que é o íon característico das bases, né? Quando você coloca, por exemplo, um hidróxido de sódio, hidróxido de potássio dissolvido em solução. Aí tem as bases fortes. O que são bases fortes? São aquelas que têm uma capacidade elevada de formar, de gerar o OH-. São as bases dos metais alcalinos e dos alcalinos terrosos, a base de cálcio, a base de estrôncio e a base de bário. Todas as demais bases, incluindo o NH4OH, que é a única base que tem ligações covalentes, né? Essas demais são bases fracas. O que isso quer dizer? Por exemplo, pegar uma base forte, que é o NaOH. O NaOH, se eu pegar 100 unidades dele e dissolver em água, 96 vão se quebrar, gerando íons. Ou seja, eu vou gerar 96 íons Na+, 96 íons OH-. Só 4 unidades de NaOH vão permanecer inteiras como NaOH mesmo. Então, isso é o que a gente chama de uma base forte. Então, a grande maioria das unidades daquela base que eu coloquei em água se quebraram em íons. A gente fala que isso é um alfa de 96%, ou seja, de cada 100, 96 se quebraram. Já a base de prata, que é o AgOH, se eu dissolver 100 unidades, somente uma se quebra. Então, eu vou gerar um íon Ag+, e um íon OH-. A gente nota, então, que o percentual alfa dela de dissociação vai ser de 1%. Logicamente, a solução em que eu dissolver o NaOH, ela vai acender a lâmpada com muito mais intensidade do que a solução que tiver dissolvido nela o hidróxido de prata. Então a gente nota essa diferença com relação ao grau de ionização das bases. Força dos ácidos vai acontecer de uma forma análoga com as bases. Só que a força do ácido ela tem a ver com o quê? Com a capacidade que esse ácido tem de gerar o íon característico dele, que é o íon H+1, quando esse ácido está dissolvido em solução. Aí a gente vai ter os ácidos fortes, semifortes e os fracos. O que são os ácidos fortes? Se eu dissolver 100 unidades daquele ácido, se mais que 50% se quebrarem em íons, eu chamo aquele ácido de forte.
A gente tem exemplo aqui, o HI, o HCl, o HBr, o H2SO4, o HNO3 e o HClO4. Semifortes. Se eu colocar 100 moléculas, mais que 10 se quebram em íons, mas essa quantidade é menor do que 50. Então vão ser ácidos considerados moderados ou ácidos semifortes, que a gente tem aqui o HF, que ele tem um percentual na faixa de 8%, por exemplo, né? E a gente vai ter os ácidos fracos, né? Nos ácidos fracos aqui a gente vai ter, como curiosidade, o ácido acético, que é o ácido presente no vinagre, né? Em que eu vou ter, de cada 100 moléculas que eu dissolver, uma quantidade menor que 10 vai gerar íons H+, uma quantidade baixinha, né? O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu dissolver em 1 litro d'água 1 mol de HCl, qual que é o grau de ionização dele? 92%. E dissolver 1 mol de HF, que é o ácido fluorídrico, qual que é o grau de ionização dele? 8%. Então eu vou ter muito mais íons aqui no HCl dissolvido do que no HF. Então posso dizer que a luminosidade aqui dessa solução no teste de condutividade vai ser muito mais intensa para o HCl do que para o HF. Então acende a lâmpada, mas a intensidade vai depender da força que aquele ácido tem. E aí tem como curiosidade, eu até fiz o cálculo aqui, o HCN, que é o ácido cianídrico. Como ele tem um grau de ionização muito baixo, para eu ter uma molécula se dissociando, eu precisaria dissolver 125 mil moléculas, né? Então é um ácido que é bem fraco. Os sais normalmente são fortes, eles geram muito íon, né? Mas a gente tem as exceções que tem a ver com a solubilidade. Então, se um sal não consegue ser solúvel, ele não vai conseguir gerar íons. Então, quando a gente pensa, por exemplo, aqui, ó, pegar um cloreto de sódio, vai ser o Na+, e o Cl-. Então, ele é solúvel, né? Então, quer dizer que ele vai gerar muito íon. Ele vai gerar o Na+, mais o Cl-, com bastante intensidade. Se eu já pegar uma exceção aqui, que seria insolúvel, que seria o Ag mais 1 Cl-1, ele praticamente não gera íons, então eu não sentiria, eu não verificaria praticamente nenhuma luminosidade quando eu faço o teste de condutividade aqui na questão do AgCl. O que é bem diferente do NaCl, onde eu teria um acendimento assim, com a intensidade muito grande da lâmpada. Ácidos e bases e a escala de pH. Então, o que isso tem a ver? O pH, gente, ele é uma escala de concentração do íon H+. E tem a ver também com o íon OH-, porque a gente aprendeu que nós temos que quando H+ e OH- se encontram, dá uma reação de neutralização. Então, se eu preparo uma solução com ácido, olha aqui, ó, vai ter um pH que a gente chama de ácido. Se eu preparo uma solução com uma base, vai ter um pH que é básico, né? Então a gente já nota a ligação que existe aí. Então, o que vai acontecer no meio ácido? Já que eu dissolvi um ácido para ter um meio ácido, dissolvi um ácido em água, no meio ácido, que íon que predomina? O íon H+. Se quando eu dissolvi uma base, eu obtive um meio básico, que íon que predomina no meio básico? É o íon OH. Então, se no ácido predomina o H+, e na base o OH-, deve existir um meio termo, que é mais ou menos a região onde fica o pH da água pura. Por quê? Porque quando eu misturo quantidades adequadas de
H+, OH-, ou seja, a mesma quantidade de H+, de OH-, eu tenho a neutralização. E água pura é neutra. Isso vai acontecer no pH, que a gente chama de pH igual a 7, que é a metade do caminho da escala de pH. Vai estar mais ou menos por aqui, ó. A água está por aqui, o sangue está por aqui, o leite está por aqui. Então, toda vez que eu tiver valores abaixo de 7, a gente vai falar que é um meio ácido. A gente vai falar então que tem o pH ácido. Toda vez que tem acima de 7, a gente vai dizer que o pH é básico. E aí o que eu vou poder dizer desses dois lados aí? O menor que 7, quanto mais próximo de 0, mais ácido vai ser. Então o que eu posso dizer? O suco de limão é mais ácido que água gaseificada, ou seja, a concentração de H+ no suco de limão é mais alta do que na água gaseificada. E aí o que eu posso dizer lá do outro lado? Que o leite de magnésia, que é um remédio que é utilizado para neutralizar a acidez estomacal, é mais básico do que o sangue, tá? Então a gente pode fazer esse tipo de comparação. O que acontece se eu dissolver ácido em água? Eu vou ter a dissociação do ácido e eu vou ter ali a presença do íon H+. Então, consequentemente, se eu dissolver o ácido, eu vou ter um pH ácido. E se eu dissolver uma base? Se eu dissolvo uma base, eu vou ter ali predominando o íon OH-, então eu vou ter um pH que ele é básico. E se eu misturar ácido e base em quantidade adequada para que o H+ e o OH- se neutralizem, aí eu vou ter um pH neutro. Então o que eu posso dizer? Se eu tenho pH neutro, ele vai ser igual a 7. Se eu tenho pH básico, ele vai ser maior que 7, né? Eu vou ter um pH maior que 7. E se eu tiver um pH ácido, ele vai ser menor do que 7. Aí quando a neutralização não for completa, como é que fica? Vamos ver o que acontece se eu, por exemplo, colocar 2 mols de NaOH. Se tem 2 mols de NaOH, vai ter 2 de Na+, e 2 de OH-. Aí eu vou colocar junto 1 mol de HCl. Vai ter 1 H+ e 1 Cl-. Aí o que acontece? 1 H+ neutraliza com 1 OH-. Só que sobra um OH- e a solução então vai ser básica. Então eu posso ajustar a mistura de ácido com base para obter um meio neutro, como a gente viu lá atrás, ou então a gente pode obter um meio básico. Aí pode ser o contrário também, eu posso misturar ácido com base para obter uma solução que é ácida? Posso. Vamos colocar então lá 1 mol de H2SO4. O que vai ter em 1 mol de H2SO4? 2 H+ e 1 SO4 menos 2. Tá lá. Vou colocar junto aí 1 mol de NaOH. Vai ter 1 Na+ e 1 OH-. Aí o que eu posso fazer? Aí eu vou ter 1 de OH- neutralizando com 1 de H+. Quem que sobra? O H+. Então predomina o íon que vem dos ácidos e essa solução então vai ser uma solução ácida, tá ok?